Pai Santo que estás nos céus, estamos na Tua presença em adoração, em louvor. Só o Senhor merece, porque só o Senhor é Deus. Louvamos-Te como Criador e como Redentor, aquele que morreu e que reviveu e subiu ao céu, e que voltará, e que reinará sobre a terra e sobre todo o universo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que ao abrirmos a Tua palavra, fale mais uma vez o Espírito Santo ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A mensagem de hoje é uma mensagem de louvor. É uma mensagem de celebração da glória e da majestade de Deus. Nós precisamos aprender a celebrar a glória e a majestade de Deus. Não podemos deixar isso para o céu. Temos que curtir isso aqui na terra, porque afinal de contas, aqueles que serão levados para o céu serão aqueles que louvam, que celebram, que adoram, que se rejubilam em Deus aqui na terra. Enquanto aqui, temos que começar este princípio de louvor. Descobrir o poder que existe no louvor. O louvor espanta a tristeza, o louvor afugenta o medo, o louvor recobra o ânimo dos abatidos, dos tristes e deprimidos. Nós precisamos aprender, queridos irmãos, o poder que existe no louvor a Deus, o poder que existe na palavra aleluia. Esta palavra aleluia é uma palavra poderosa, pouco usada, mas que nós deveríamos explorar mais o poder que Deus colocou nesta palavra universal. Por que universal? Porque em todos os países por onde você anda, em todas as igrejas que você vai, não importa a língua que o povo fale, esta palavra pode ser reconhecida facilmente. Aleluia. Ela é a mesma palavra em praticamente todas as línguas. Eu convido você a abrir a Bíblia neste momento, em Apocalipse capítulo 19. E nós vamos ver que esta palavra é uma palavra poderosa no céu. E se ela é poderosa no céu, tem que ser poderosa na sua vida também. Apocalipse capítulo 19, e os versos 1 até o verso 6. Aqui lemos: E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. No céu esta palavra é abundantemente usada, em louvor e adoração. Essa palavra tem que estar presente também na vida dos filhos de Deus, dos santos do Altíssimo que vivem na terra. Os santos do Altíssimo que já estão no céu, os santos do Altíssimo que estão na terra, eles têm uma vida impregnada pela palavra aleluia. Durante o dia e durante a noite, no trabalho e onde você estiver, a sua vida tem que estar embebida, impregnada pelo louvor a Deus, pelo bendito seja o Senhor, pelo louvado seja o nome de Deus. E o verso 2 em diante diz: Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Amém. Estão vendo aí o Evangelho eterno? O Evangelho eterno louva a Deus. O Evangelho eterno fala da vingança que Deus tomará daquela chamada na Bíblia a prostituta, aquela que bebeu o sangue dos mártires. Verso 3: E outra vez disseram aleluia, e o fumo dela subiu para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Estão vendo com que frequência e com que alegria a palavra é repetida vez após vez na presença de Deus, na presença do trono de Deus, pelos santos anjos, pelos 24 anciãos,
pela multidão de santos de Deus que já está, essa multidão que já está no céu. Que multidão, pastor? Aquela multidão que ressuscitou com Jesus. Amém. Aquela multidão que ressuscitou glorificada no domingo, depois que Jesus saiu do túmulo. Então eles também saíram do túmulo glorificados e subiram ao céu com Jesus Cristo. E estão no céu. E eles fazem parte desse louvor, desta adoração. E aqui diz o verso 5: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos e como grandes. Qual é o clamor? Qual é o mandamento? Louvai a Deus, todos, grandes e pequenos, os que estão no céu e os que estão na terra. Louvem ao Senhor, com a vida, com a palavra, com as ações, com os bens, com os talentos, com o tempo. Louve ao Senhor. E aqui diz o verso 6: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Queridos, a palavra de Deus nos convoca, nos conclama para vivermos uma vida de louvor, de adoração. Não no sábado somente, mas no dia a dia. Não só durante o dia, mas na madrugada. Antes do sol nascer, você é convidado para que se una à natureza, se una aos pássaros que começam a cantar já antes do sol nascer, unindo sua voz em louvor e adoração. Se no céu essa palavra é usada abundantemente, frequentemente, não deveríamos nós, os santos do Altíssimo que estamos na terra, também usá-la, repeti-la muitas e muitas vezes durante o dia? Quantas vezes você fala aleluia durante o dia? Quantas vezes? Há pessoas que pensam que aleluia ficou para o povo pentecostal, pois o povo de Deus é pentecostal. O povo de Deus é fervoroso. Ele foi batizado pelo Espírito Santo, representado pela festa do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Isso tem que acontecer na sua vida. Você não pode louvar a Deus no silêncio do seu coração. Eu estou louvando a Deus na minha mente, em silêncio. Deus quer que a sua voz seja ouvida. O universo quer ouvir a sua voz. Os pássaros emitem sons. Os seres humanos precisam emitir sons racionais de louvor a Deus. Aleluia é uma palavra universal. Diferentes países, diferentes línguas e igrejas. É uma palavra usada no céu e pelos santos de Deus na terra. De certo modo, Deus planejou que essa palavra fosse universal. Eu diria que aleluia é um otimismo abençoado. Aleluia é um otimismo abençoado, pois em suas sílabas se esconde um poder jamais imaginado. A palavra aleluia quer dizer louvado seja Deus. É uma proteção contra o assédio do sexo oposto. Quando você receber um elogio pela sua voz, pelo seu cabelo, pelo seu corpo, pelo seu rosto, pelos seus olhos, quando você receber um elogio, diga aleluia, bendito seja o Deus que me fez assim. Como a pessoa que fez o elogio vai se sentir quando ouvir dos seus lábios a palavra aleluia, louvado seja Deus? A pessoa vai ficar desmontada, porque você não aceitou o elogio, não tomou o elogio para si e canalizou ao Deus, fonte de toda boa dádiva, de todo dom perfeito. É de lá que vem tudo que temos e somos. É Ele que tem que receber todo o louvor, toda a glória, toda a honra, toda a homenagem, todo o elogio. Louvado seja o Senhor. Um certo pastor levantava-se todas as manhãs e ele orava pelo menos por 1 hora, todas as manhãs, antes do sol nascer. Ele e a esposa moravam num apartamento pequeno. E embora ele estivesse fechado dentro do quarto, fazendo a sua oração com Deus em particular, como o apartamento era pequeno, ela conseguia ouvir do outro lado da porta as orações do marido.
E um dia ela disse para o marido: querido, talvez fosse melhor você gravar a sua longa oração e assim, ao invés de repeti-la todas as manhãs, bastaria ligar o gravador e ela então estaria sendo feita. O que você quer dizer com isso? Perguntou ele. Querido, não me leve a mal, mas eu não tenho a intenção de criticá-lo, mas com sinceridade, você diz exatamente as mesmas coisas, da mesma maneira, e isto por uma hora inteira, todas as manhãs. É mesmo? Ele perguntou, espantado. Eu não fazia ideia de que fosse assim. Bem, apenas pense sobre o que eu disse para você. Algumas semanas depois, quando eles estavam fazendo o culto vespertino, ele e a esposa, ela disse para o marido: querido, o senhor tem sido tão bom conosco, por que não podemos dedicar para ele um culto de louvor, louvá-lo sem pedir nada? Já temos recebido tanto, vamos dedicar esse culto só de louvor e de adoração, sem nada pedir, louvar por sua misericórdia, por sua bondade, por sua graça. E aquele pastor, marido, disse: o quê? 1 hora só de louvor? Sem pedir nada? Não, isso não me parece bem. Afinal de contas, eu aprendi em teologia que oração, e um dos principais autores que eu mais gosto de ler, ele defende esta ideia, que oração é uma maneira de pedirmos a Deus, agradecer, mas também pedir. Esta ideia de só orar, louvando e agradecendo, eu creio que não é a mais correta. Ela disse: vamos orar. Vamos orar. Eu sei que louvar ao Senhor é bom, mas agora, disse ele, vamos orar, pedir o que nós precisamos. E a esposa disse: querido, louvar a Deus não é o mesmo que orar a Deus? Ele disse: não. Será que orar a Deus não é o mesmo que louvar a Deus? A maioria dos cristãos pensa que é perda de tempo, ou pior ainda, é para que o louvor seja feito enquanto os retardatários chegam. Enquanto eles não chegam, vão cantando 1 hino, 2 hinos, 3 hinos, 4 hinos, 5 hinos. Não de louvor. Eles não estão louvando, eles estão muitas vezes cantando porque querem passar o tempo até que os atrasados cheguem. Uma noite eu estava louvando, já tinha começado a cantar com a igreja, já uns 4 hinos, quando o ancião chegou perto de mim e disse: pastor, que horas vai começar o culto? Eu olhei para ele e disse: já começou. Já começou? Sim, já começou. Quando cantamos o primeiro hino, começou o culto. Ah, tá bom. Ele sentou e nós continuamos louvando. Há pessoas que pensam que enquanto estamos cantando hinos de louvor, o culto ainda não começou. Por isso chega tanta gente atrasada, porque eles só vêm para o culto. Ah, eu vou chegar para o culto, vou chegar para o sermão, como se o sermão fosse o culto. Queridos, no momento em que começou o hino de louvor, começou o culto. Que tragédia é quando o louvor é visto como passatempo ou perda de tempo. Às vezes eu fico sonhando com o céu. Eu fico muitas vezes imaginando o céu e me imaginando dentro do céu. É bom você se imaginar dentro do céu. É bom você se visualizar no céu, na presença do trono de Deus. O que nós vamos fazer ali? Vamos orar pedindo coisas?
Creio que não, não? Porque a oração de pedir, de suplicar coisas, é uma oração onde você fala e acredita que Deus esteja ouvindo, mas você não está vendo visivelmente a Deus. Mas se eu estou vendo visivelmente ao meu Deus, se eu estou segurando nas mãos dele, já não é uma oração de pedir. Já vai ser diferente. Como é que vai ser realmente a nossa vida no céu? Será que nós vamos precisar de fé no céu? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo diz, existe a esperança, existe a fé, existe o amor. Mas, vindo Jesus Cristo, nas nuvens do céu, e subindo ao céu, e estando na presença de Deus eternamente, para que esperança? Não precisaremos mais de esperança, porque a esperança se tornou uma realidade. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas quando nós estivermos olhando nos olhos de Deus, sendo abraçados pelos braços de Jesus, para que a fé? Porque agora eu estou pegando em Jesus. Eu estou me assentando com Ele, estou comendo com Ele. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas o que mesmo vai existir no céu então? O amor? O amor é eterno? O amor nunca acaba? E o que mais? O louvor, a adoração, o júbilo, a celebração do poder e da glória de Deus. Isto vai durar toda a eternidade, meu querido irmão. Não vamos ter sermões no céu. Não vou precisar estar pregando. Não vou fazer distribuição de folhetos, fazer evangelismo, campanha evangelística. Mas nós vamos ter louvor. E se nós não aprendemos a louvar a Deus pelo que Ele é, aqui na terra, nós também não vamos saber louvá-lo no céu. A nossa vida de louvor começa aqui. Quando as coisas não vão bem, nós começamos a aprender a louvar a Deus, mesmo quando nem tudo vai bem. Lá no céu não existirá esta forma de oração de pedir e receber. Lá no céu não vai existir essa forma de oração de pedido de curas, de libertação, de soluções de problemas, de brigas. Mas lá existirão orações de louvor, orações de gratidão, sacrifícios de louvor. Conforme diz em Apocalipse 19 que nós lemos, e ouvi como que uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, porque já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Vai ter muita alegria no céu. A propósito, queridos, eu percebo que muitos cristãos pensam que é pecado ser alegre. Não se regozijam. Quando cantam, cantam como estátuas. Esses dias eu fui repreendido porque eu canto assim com as mãos. E alguém disse: pastor, não dá para você baixar a mão? Meu Senhor, para orar não posso levantar a mão. A Bíblia diz: levantai mãos santas. Levantai mãos santas ao céu. Se eu estou orando a Deus, eu não posso levantar a mão para o céu. Se eu estou louvando a Deus, eu não posso louvá-lo também com a voz e com as mãos. Mas há pessoas que acham que qualquer sinal ou movimento ou gesto precisam ser reprimidos. Cristãos reprimidos. Eu não estou dizendo ir para o outro extremo. Lembra-se que o pastor Eliakim disse que Satanás, ele gosta do quê? Dos extremos, não é? 8 ou 80. Não, queridos, não é ir para outro extremo e dançar e aquele oba-oba. Não, não é isso. Mas é louvar a Deus com a sua voz, com as suas mãos. A oração de louvor, de gratidão, ela durará por toda a eternidade.
Eu cresci numa igreja onde o louvor consistia num hino para começar o culto e um hino para terminar o culto. Esse era o louvor. Na maioria das igrejas, ainda, o louvor é um hino para começar e um hino para terminar. Durante o tempo em que nós moramos na cidade de Belém, no Pará, eu pregava aos sábados, às quartas, aos domingos, todos os dias de culto, eu estava pregando em alguma igreja. E eu me lembro que quando eu ia de carro em direção à igreja onde eu iria pregar na quarta ou no domingo à noite, eu passava por frente das igrejas evangélicas, pentecostais, e eu podia ouvir lá da rua o forte som dos hinos de louvor e da banda tocando. Eu ia para a igreja adventista, fazia o meu sermão, pregava e voltava. E quando eu voltava, passava na frente das mesmas igrejas. E eles ainda estavam louvando ao Senhor. E eu comecei a perguntar de mim para mim mesmo: alguma coisa está errada. Ou eles ou nós estamos errados. Alguém está errado aí. Porque eu fui e voltei e eles estão louvando. Eu confesso que nesta questão de louvor, irmãos, eles estão certos. Eles não têm hora para... Eles têm hora para começar o louvor, não têm hora para terminar o louvor. Oh, já deu 3 hinos, já deu 4, já... Não, eles vão louvando ao Senhor. Banda, eles têm treinamento na igreja de graça para que as crianças aprendam a tocar os instrumentos para fazer a banda da igreja, a orquestra da igreja. É um ministério levita de louvor ao Senhor. Geralmente nós somos muito acanhados no nosso louvor. No sábado ainda fazemos um louvor com 4 músicas, mas no domingo, uma para começar, uma para terminar. Na quarta-feira, uma vez, quando eu cheguei a uma igreja do meu distrito, quando eu era pastor de um distrito no Brasil, eu perguntei: e daí, como foi o culto? E o ancião disse: não teve culto. Por quê? Ah, porque o pregador não chegou, ele se perdeu e não chegou. Não tivemos culto. Mas por que não fizeram um culto de louvor? Se vocês fazem um culto só de louvor e de adoração, como é o culto no céu? Como é o culto no céu? Louvor e adoração. Você já experimentou se levantar antes do sol nascer e falar: Senhor, hoje eu não vou pedir nada, eu só vou te louvar. E você então começa louvando a Jesus Cristo. Pega os hinos do inário, os hinos do inário adventista. Pega os hinos do Arautos do Rei, ou do Adoradores. Vai louvando ao Senhor, ajoelhado. Eu gosto de louvar ao Senhor ajoelhado. Afinal de contas, eu estou orando. Orando em louvor. Sacrifícios de louvor. Coloca uma almofada para não machucar o joelho. E vai louvando ao Senhor. Hinos que você pode e deve cantar do inário. Não são todos os hinos do inário que são bons para louvor. Porque muitos hinos do hino são marchas para sair, para fazer o trabalho missionário. Mas existem hinos no inário que são hinos de louvor. Eu gostaria que ele tocasse ali. Você tem aí os hinos? Não é? Coloca o número 161, 161. Esse número 161 é um hino que você se sente introduzido na presença de Deus. E você, ao cantar sozinho, eu não estou falando do culto com a família, estou falando do seu culto, você e Deus, você sozinho com Deus, a portas fechadas, trancadas para ninguém entrar, e você com Deus, passa ali 20 minutos, meia hora, 1 hora na presença de Deus, louvando, cantando, junto com os servos de Deus que já gravaram estas músicas do inário. Vamos por lá, o 161. Vem, Santo Espírito, agora.
Vamos cantar a primeira estrofe somente. Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Não é lindo? Você se sente introduzido na presença de Deus. E você sente vontade de cantar mais. 278, 278. Você escolhe alguns hinos que falam do seu amor a Jesus. Hinos que tocam o seu coração como tocam o meu coração. Por isso eu escolho esses hinos para cantar a Deus. Número 278. Ajoelhado na presença de Jesus, você canta, abre o coração e diz: tal qual eu estou, eu venho a ti, Senhor. Você recebe o poder de Deus, você recebe a unção do Espírito para o dia todo que você vai ter, para a luta do dia a dia. Tal qual estou, eu venho a ti, aceita-me, ó Salvador, confiante sou em teu amor, ó Salvador, me achego a ti. 279. Alguns já estão olhando para o relógio, né? Queridos, esqueça. Somente a primeira estrofe. Viver por Cristo. Este hino é muito gostoso de cantar. Viver por Cristo, a vida verás, servi-lo em amor, no mundo falás, fiel ao que ordena a voz do dever. Eis o caminho de um puro viver, meu Salvador bendito, a ti me entrego enfim. Fizeste o sacrifício na cruz por nós, por mim. Só tu és meu Senhor, dou-te meu coração. Em mim vive, ó Jesus, então, e eu viverei em ti. Você pode se imaginar, você pode se visualizar, você dentro de um quarto, você e Deus, ainda escuro lá fora. E você ali, louvando ao Senhor: dou-te meu coração, quero viver por ti. Queridos, vocês não imaginam o poder que existe neste tipo de comunhão, de louvor, sem pressa, porque todo mundo está dormindo, as crianças estão dormindo, você levantou antes de todo mundo, então você está ali sem pressa, abrindo o coração, você chora, você se alegra, você louva, você derrama a sua alma diante de Deus. Número 282.
Vejam aí, é uma série de hinos ali, 278, 79, 282, é uma série de hinos. Ali fala tu, você pode pôr o eu, não é? Pude ser santo, eu devo tomar, ter vida em meu mestre, seu livro estudar, ser junto ao seu povo, luz sempre a brilhar, e aos necessitados ir para salvar. 285 agora. 285. Você pode colocar o eu, não é? Ter vida, tempo para... Esse hino eu cantava com meu pai. Várias vezes eu cantei com meu pai este hino, como um dueto. Eu pertenço a Cristo. É uma declaração diante do mundo todo de que você pertence a Jesus. Você é dele. Já o mundo não me prende, eu pertenço a Cristo. Sua voz minha alma atende, pois pertenço a Cristo. A Jesus eu seguirei. É uma declaração. É meu Senhor e Rei, quer lá fora, quer no lar, eu pertenço a Cristo. 286 agora. 286. Pai, eu me achego a Ti. Quando você se ajoelha diante dele e você canta, você pode colocar o fone de ouvido. Coloque o fone de ouvido para ouvir as músicas do seu iPad, do seu iPhone, ou sim do seu computador. Pai, eu me achego a Ti, pois Tua voz ouvi, teu grande amor senti, ó meu Senhor. Não poderei viver só sem o Teu poder. Vem inundar meu ser com Teu amor. Pai, eu me achego a Ti, sou pecador, que me conforte aqui Teu santo amor. Agora vamos cantar o 577. Esse é o que eu mais canto. O 577 é o que eu mais uso, porque realmente você se sente introduzido na presença de Deus, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo és Senhor. Santo, 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 Deus e Criador. Terra e céus formaste para o Teu louvor.
A vida cristã é para ser uma vida de alegria, de poder, de regozijo, de certeza, de fé, de certeza de salvação. Você tem a certeza da salvação? Você tem que ter a certeza da salvação. Assim como você quer ter a certeza do amor da esposa por você, assim como a esposa quer ter a certeza do amor do marido por ela, e ficaria muito infeliz se ela perguntasse e o marido dissesse: não sei, vou pensar. Assim Jesus quer ter a certeza do teu amor por Ele. Certeza de que você ama Jesus, de que você pertence a Ele e que você está salvo nele. Por isso você não precisa andar ansioso. Filipenses 4:6. Abra sua Bíblia. Filipenses 4:6. Não ande ansioso de coisa alguma. A ansiedade é falta de confiança em Deus. Ansiedade, por quê? Pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir, pelo dinheiro que você precisa para pagar o seu aluguel. Não ande ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Como? Pela oração, pela súplica e com ações de graça. E em Colossenses capítulo 4, verso 2, diz assim: perseverem na oração, vigiando com ações de graças. Ações de graças são louvores. Também lemos em Salmos 22, verso 3. Salmos 22, verso 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Onde é que Deus se entroniza? Entre os louvores de Israel. Se Israel louva pouco, pouco da presença de Deus Israel tem. Se na sua vida existe pouco louvor, existe pouco Deus. Porque Deus habita entre os louvores dos seus filhos. Louve ao Senhor. Eu tenho convicção de que ninguém jamais terá um colapso nervoso e depressão. Prestem atenção no que eu estou falando. Eu tenho convicção de que ninguém jamais terá um colapso nervoso e uma depressão se praticar o louvor. Por quê? Porque Deus habita em nós. Quando nós o louvamos, e onde Deus habita, nenhuma situação nervosa precária pode prevalecer. Se ela existe, ela será consertada. Ela será curada, e o medo será expulso, a preocupação será banida, a mágoa será arrancada do coração, as frustrações serão eliminadas. Todos esses fatores negativos que corroboram para um colapso nervoso são expulsos do meio da sua vida através de um louvor e ações de graça, sacrifícios de louvor. O apóstolo Paulo diz em Hebreus capítulo 13, verso 15. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13 e o verso 15. Ali o apóstolo Paulo fala: por meio de Jesus Cristo, pois ofereçamos a Deus sempre. Quando? Sempre. Oferecemos o quê? Sacrifícios de louvor. Eu coloquei em vermelho, né? Eu coloquei em vermelho isso aqui, ó. Estão vendo? Em vermelho. Porque isso aqui eu não podia deixar de ler e de falar. Hebreus 13, 15. Por meio de Jesus, ofereça a Deus sempre, 24 horas por dia, sacrifício de louvor. Como é que você pode oferecer a Deus sacrifício de louvor? No santuário terrestre existiam sacrifícios diários. Existia o cordeiro que era morto às 9 da manhã, e outro cordeiro era morto às 3 horas da tarde. Era conhecido como sacrifício diário, sacrifício contínuo. Queridos, nós não temos mais o santuário na terra. O santuário agora é o celestial, é o santuário do céu. E nós não temos mais sacrifícios de animais, porque Jesus Cristo morreu uma só vez para o perdão dos pecados de todos nós. Uma só vez ele morreu. Mas Deus quer que você continue, Hebreus capítulo 13 e 15, oferecendo a Deus sacrifícios diários.
De animais? Não, de louvor. Sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Como pode alguém louvar a Deus? Queridos, na nova aliança, na velha aliança nós tínhamos sacrifícios de animais, na nova aliança nós temos sacrifícios de louvor. Jesus Cristo está no santuário do céu intercedendo por nós. E Deus não pede sacrifícios para resgatar pecado, pois Jesus é o único sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Mas em Salmos 34, verso 1, está dizendo: bendirei ao Senhor, Salmos 34, 1, em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O que fez de Davi um homem vitorioso? O que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus? Ele vivia uma vida de louvor. Você não está pensando que Davi é o homem segundo o coração de Deus matando Urias. Você não está pensando nisso, não é? Você não está pensando em Davi sendo o homem segundo o coração de Deus, roubando Batseba do marido? Adulterando com ela? Não são nestes pontos negativos da vida de Davi que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus? Mas quando ele se humilhou, se arrependeu, e ele vivia uma vida de louvor. Por isso que ele se levantou quando ele caiu. Cada vez que ele caía, ele se levantava, porque ele tinha forças para se levantar através do louvor. Ele compôs os salmos. O inário do Antigo Testamento, o inário de Israel, quase que as letras todas foram compostas por Davi. Ele vivia, ele praticava o louvor. Quando, antes de ser rei, ainda cuidando das ovelhas, com a sua harpa, em meio à natureza, isolado dos irmãos, da família, só ele, Deus, os animais, e ele estava ali compondo e louvando, vida de louvor. Isso fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Quando você vive louvando a Deus. E a experiência de Enoque, você já leu sobre a experiência de Enoque? Que quando ele voltava, ele se isolava nos seus momentos de comunhão e de louvor a Deus. Quando ele voltava, ele vinha com o rosto brilhando de santa consagração. E a experiência de Moisés no deserto? A experiência de Moisés, os 40 dias no Monte Sinai? A experiência de Jesus, no livro Desejado de Todas as Nações, diz que quando Jesus se levantava, ainda antes de nascer o sol, ele ia para o bosque, ia para a mata, e os habitantes de Nazaré podiam muitas vezes ouvir a voz de Jesus em louvor. Eles ouviam Jesus louvando. Isto antes dele iniciar o ministério dele. Quando ele era um jovem na cidade de Nazaré. Eles já o conheciam pela voz. Ele cantava hinos de louvor ao Pai. Deus deseja que você o louve, dirigindo o carro, limpando a casa, abastecendo o carro, de madrugada, tomando banho, em ocasiões boas, em ocasiões más, quando as circunstâncias são ruins, são tristes, quando as circunstâncias são boas, no início do ano, no final do ano, louve ao Senhor. Quando atacado pela doença, ofereça a Deus sacrifícios de louvor. Deus nos conduz de modo que o louvemos sempre. Dias bons e maus, tempo claro ou límpido, escuro ou desagradável, quando viajamos de carro, nós vamos louvando ao Senhor. Nós fomos da Flórida até o Texas, são 2.500, são 1.200 milhas. Pois nós fomos louvando nas 1.200 milhas. Mas de onde o senhor tira tanto hino? Eu pedi para o meu genro ali, ele colocou ali todo o arsenal de música que ele tem, ele colocou aqui no meu iPhone. Então aqui tem 400, 500, não sei quantas. Não dá para chegar até a última. Queridos, louvando, mas não é só ouvindo não, cantando junto. Cantando junto. Eu não gosto de ouvir música, nunca gostei de ouvir música. E não gosto. Eu gosto de cantar junto. Eu gosto de louvar. Eu não gosto de ouvir alguém louvando. Porque alguém louvando é ele que está louvando. Eu gosto de louvar a Deus. Abrir a boca e colocar o som para fora. Queridos,
aquilo que diz em Mateus capítulo 12, verso 34, minha esposa e eu vamos louvando juntos. Em Mateus 12, 34 diz o quê? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ah, mas se o que está cheio o meu coração, a minha boca vai falar. Mas e se o meu coração estiver cheio de tristeza? A boca não pode falar da tristeza. E se o coração estiver cheio de mágoa? A boca não pode falar da mágoa. Mas a Bíblia diz que o coração estiver cheio, a boca vai falar. Então você usa o outro princípio, porque esse é um princípio. Esse é um princípio que funciona, esse aqui. Mas tem um outro princípio que anula esse aqui. Qual é outro princípio que anula esse aqui? Aquilo que a boca fala enche o coração. Aquilo que a boca fala enche o coração. O seu coração está cheio de ressentimento, de tristeza, de angústia, mas você não quer expressar isso com a boca. Porque quando você fala com a boca coisas negativas, deprimentes, você fica mais deprimido ainda. Então você começa a falar com a boca palavras de louvor, de gratidão, de exaltação do nome de Deus. E essas palavras faladas pela boca são captadas pelos dois ouvidos que estão bem próximos da boca. Bem próximos da boca, Deus colocou dois ouvidos que captam as palavras que estão saindo da boca e vão enchendo o coração. A sua mente vai sendo cheia pelas palavras que estão saindo da sua boca, mesmo que elas sejam falsas. Você diria, não, mas eu não estou feliz, como é que eu vou louvar? Louve. Mas Deus sabe que está sendo falso. Ele não se importa. Louve. Louve. Se você odeia uma pessoa, não diga que odeia. Ah, mas meu coração está cheio de ódio por ela. Mas não fale. Fale que você ama. Mas isso é mentira. Mas a sua mente, ela vai começar a princípio a sua mente vai saber que é mentira. Mas de repente a sua mente vai ouvir aquilo que os ouvidos estão captando da sua boca. Dizer, eu amo essa pessoa, eu quero o bem dessa pessoa, eu quero a salvação dela. Seus ouvidos vão captando o que a sua boca fala e vai enchendo a sua mente. E logo sua mente aceita que você realmente ama aquela pessoa. Porque daquilo que a boca fala, o coração será o quê? Cheio. Louve ao Senhor, que cada vez você vai ficar mais feliz. Eu desafiei e desafio pessoas que estão deprimidas, estão tristes. Eu digo, eu desafio para que você repita 10 vezes. 10 vezes. A palavra aleluia. Bendito seja o Senhor. E continue triste. E continue cabisbaixo. Derrubado. Fracassado. Não. Quando você estiver terminando de pronunciar a palavra aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. O Espírito Santo vai trazendo para dentro do seu coração ânimo, alegria, vigor, vida. Existe vida no louvor a Deus. Existe poder na palavra aleluia. Há dias em que eu estou mais animado, outros dias eu estou menos animado, um pouco cansado, às vezes sem muita vontade de louvar. Mas o louvor não depende dos nossos sentimentos, irmãos. Não é louvar quando dá vontade e quando não dá vontade, não. Você guarda o sábado quando dá vontade de guardar e quando não dá vontade você não guarda o sábado? Como é que é? Você é fiel à sua esposa quando dá vontade de ser. Quando não dá vontade de ser, você não é fiel à sua esposa. Como é que é? Você segue os seus sentimentos ou você segue um princípio colocado por Deus? O princípio do louvor é a mesma coisa. Não é porque eu estou com vontade ou sem vontade. Deus disse, louvem ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. No céu e na terra. Deus não está perguntando se você está com vontade ou sem vontade. Ele está mandando, louve ao Senhor. É a mesma coisa dos mandamentos. Guarde os mandamentos. Quando nós fazemos o que Deus manda, Ele se responsabiliza pelo resto, irmãos.
Quando você faz o que Deus manda, Ele se responsabiliza pelo resto. Senhor, eu estou muito triste porque meu filho está doente. Meu filho está à morte, eu estou muito triste. Mas o Senhor disse que eu devo louvar. Eu vou começar a louvar. E o resto está nas tuas mãos. Queridos, bendizei, ó povos, o nosso Deus. Salmo 66, verso 8. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. A qualquer tempo, em todo tempo, sacrifícios de louvor. Eu não estou fazendo aqui um apelo. Eu estou lançando aqui um desafio para você. Para que você ouse viver uma vida de louvor a Deus. Quando? Sempre. Todas as horas. Todos os momentos. Tristes e alegres. Decida louvar. Existe um homem chamado Jader, autor de hinos e músicas. Ele teve câncer. E no momento mais difícil da vida dele, ele decidiu louvar ao Senhor. Quando olhando humanamente, olhando para si mesmo, ele não viria nenhum motivo para louvar ao Senhor. Mas ele compôs uma música onde ele diz: hoje eu escolhi louvar o teu nome. É uma escolha que você faz. Não por coisas boas ou por coisas ruins, mas pelo que Deus é. Você louva a Deus. Eu hoje escolhi louvar o teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Esta é a letra da música composta por Jader e que o Anderson vai cantar. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar o teu nome, pois esse é o teu querer. O teu amor é vida. Dessa vida eu quero ter. Escolha você também, meu irmão, louvar ao Senhor. Amém? Amém? Que a graça de Jesus esteja com você, meu irmão.